Na primeira videoaula sobre listas, falamos da lista implementada com alocação sequencial usando o arranjo. Agora, vamos falar da lista encadeada ou dinâmica. Uma lista encadeada é uma coleção de nós ou nodos que juntos formam uma ordem linear. Para a determinação da ordem, cada nó é um objeto composto que armazena uma referência para o próximo nó. A referência em cada nó, mostrada como uma seta, pode ser vista como um apontador para outro nó. O primeiro e o último nós de uma lista encadeada são chamados de início e fim da lista, respectivamente. Pode-se identificar o fim como sendo o nó com uma referência nula. A referência lista aponta para o início da lista. Na figura, temos a situação de uma lista vazia, onde o ponteiro lista aponta para o nulo. Uma lista encadeada, armazenada de forma dinâmica, se caracteriza por não possuir um tamanho fixo, pré-determinado, e usa espaço proporcional ao número de elementos armazenados. Ou seja, uma lista dinâmica com n elementos tem complexidade O de n, em termos de espaço requerido. Em vez de declarar um vetor para representar um conjunto de nós, os nós são alocados e liberados, conforme a necessidade, em tempo de execução, permitindo assim uma melhor utilização da memória. Como desvantagem, não permite acesso direto a um elemento. Para acessar determinado elemento, é necessário percorrer sequencialmente a lista. Agora, vamos ver como é a definição da estrutura de dados para o TAD lista linear, usando a alocação encadeada ou dinâmica, por meio de ponteiros. Tem-se aqui a declaração de um ponteiro chamado lista, que guardará o endereço do primeiro nó da lista, ou nulo, caso a lista esteja vazia. A estrutura declarada se refere ao tipo que cada nó, ou seja, é composto por um campo chamado elemento, que contém o dado propriamente, e o outro chamado prox, que contém o endereço do próximo nó da lista. Os algoritmos que implementam as diversas operações ou métodos podem ser vistos no livro da disciplina. Aqui discutiremos a eficiência das operações. Diferentemente da lista implementada com arranjo, a lista dinâmica, quando criada, está vazia. Isto porque os nós só serão criados no momento de se realizar uma operação de inserção em tempo de execução. Assim, a função que cria uma lista vazia, utilizando a alocação dinâmica de memória, é implementada desta forma. A função tem como valor de retorno a lista vazia inicializada, isto é, o valor de retorno é nulo, pois não existem elementos na lista. Observem que a lista assim criada não existe propriamente, está vazia. Agora, vamos analisar o custo das operações de busca, inserção e remoção de um elemento em uma lista dinâmica. Temos aqui o esquema da operação de busca ou pesquisa em uma lista dinâmica. A busca pelo elemento 24, o último da lista, configura o pior caso, porque corresponde ao maior número de comparações realizadas, percorrendo toda a lista, do início até a última posição. Se a lista possui n elementos, a complexidade da busca é proporcional a n, logo, a complexidade é O de n. A busca pelo elemento 55 também configura o pior caso, pois ele não pertence à lista, sendo necessário verificar todos os itens da lista para constatar isso. No caso da lista dinâmica, não importa se ela se encontra ordenada, pois não é possível aplicar nenhuma técnica para acelerar essa busca. A inserção em uma lista dinâmica pode ocorrer no início da lista, como vemos nesse exemplo. Basta alocar um nó para armazenar o novo elemento, neste caso 16, e linkar este novo elemento com o início da lista. Depois, é só atualizar o ponteiro lista, fazendo este apontar para o elemento novo criado. Isto é feito em tempo constante, O de 1.
Se a inserção se dá em outra posição de uma lista dinâmica, como neste esquema, aloca-se um nó para armazenar o novo elemento. 5. Atualizando depois os ponteiros para linkar este elemento na lista. Isso é feito em tempo constante, O de 1. Na operação de remoção em uma lista encadeada dinamicamente, se o elemento a remover está no início da lista, como é o caso do 34, basta atualizar o ponteiro do início da lista e depois desalocar o nó contendo o elemento 34. Esta operação tem custo O de 1. Se o elemento a ser removido está em outra posição, como é o caso do elemento 12, fazemos o anterior, neste caso, o nó com o elemento 18, apontar para o próximo, como indica a seta do slide. E depois desaloca o nó que contém o 12. Esta operação tem custo igual a O de 1. Concluindo, as listas em alocação encadeada ou dinâmica permitem atualizações muito rápidas. Logo, são úteis em situações onde são realizadas muitas atualizações e poucas pesquisas. Agora, manter a lista encadeada ordenada melhora a busca? Neste exemplo do slide, a lista encadeada ordenada, podemos ver que, na busca pelo elemento 15, apenas as 3 comparações são necessárias para saber que o 15 não está na lista. A comparação de que 15 é maior que 4, 15 é maior que 12 e se 15 é maior que 18. Assim, constatamos que o elemento não se encontra na lista, não sendo necessário percorrer toda a lista. Isto quer dizer que no caso médio há uma melhora. Entretanto, o pior caso tem complexidade O de n. As listas lineares podem apresentar ainda algumas variações, as quais podem ser úteis em determinadas aplicações. Podemos ter listas encadeadas circulares e listas duplamente encadeadas. Outras composições ainda podem ser feitas, como listas duplamente encadeadas circulares, por exemplo. Aqui temos uma lista circular em alocação encadeada. O último nó contém um ponteiro para o primeiro nó da lista, em vez de ser nulo. Desta forma, é possível atingir qualquer nó desta lista. O ponteiro externo deve apontar para o último nó da lista, de forma a permitir o acesso tanto ao último quanto ao primeiro nó da lista. Mas também pode apontar para o primeiro nó da lista, como neste exemplo. A lista duplamente encadeada permite uma variedade maior de operações, incluindo inserção e remoção em ambos os extremos em tempo O de 1. Para implementar uma lista duplamente encadeada, cada nó contém 2 ponteiros, um para cada lado da lista. Os ponteiros início e fim. Eles marcam os extremos da lista. As listas duplamente encadeadas também podem ser circulares. Neste caso, apenas um ponteiro externo é necessário para permitir o acesso às 2 extremidades da lista. Como vimos nessas aulas, as listas possuem diferentes formas de implementação. Entretanto, não é possível ter tantas atualizações quanto pesquisas rápidas em termos de tempo de execução. Estudaremos mais adiante outras estruturas de dados que conseguem ser eficientes nessas 2 classes de operações. Até a próxima!